Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida no momento em que essa aula chegar até você. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na Escola Bíblica Dominical da nossa UPA, dos nossos adolescentes, a União Presbiteriana de Adolescentes aqui da nossa igreja, para dar continuidade à terceira lição, o nosso terceiro encontro aqui da nossa viagem pela história da redenção. Como nós temos dito, estamos aí fazendo um sobrevoo, dando um panorama na história bíblica, dessa vez aqui nessa revista, começando ali no livro do Gênesis e indo até o segundo livro dos Reis. Na nossa terceira aula, nossa terceira lição, a gente vai falar um pouco sobre Abraão. A gente já falou sobre Adão, falamos sobre Eva, falamos sobre Noé na aula passada. Vale muito a pena dar uma olhada nas aulas anteriores. Estão todas aí na playlist do nosso YouTube, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E hoje vamos dar uma olhada nessa que é uma das histórias mais marcantes da palavra de Deus e que ainda hoje tocam sensivelmente a nossa vida. Porque, veja, gente, o mundo ao nosso redor, né, a cultura que a gente está envolvido a todo momento, a todo instante, tenta de alguma maneira fazer a gente esquecer, né, ou quem sabe até mesmo ignorar quem nós somos, da onde a gente vem, qual é o propósito da nossa vida. A gente falou muito sobre isso nas aulas passadas. Para resumir, não é? Nós somos filhos de Deus, somos filhas de Deus, fomos chamados por Deus, fomos criados por Deus com propósito, com missão, com motivo. Temos um caminho, temos uma história, temos um lugar da onde a gente vem e um objetivo para onde nós vamos. E a tentação quase que diária que todos nós sofremos é que a nossa vida é para acreditar que a nossa vida ela se resume apenas a estes poucos 30, 50, 80, 90 anos aqui. Né? E a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, ainda mais na juventude, na adolescência, a gente fica preocupado qual é o vestibular que eu vou fazer, qual é o emprego, qual é a profissão que eu vou seguir, porque são coisas que, de fato, determinam a nossa vida. Não é? E aí isso cai um peso sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, a gente fica ansioso, fica preocupado, e isso faz parte da vida. O que a gente não pode esquecer é que Deus está sobre tudo isso. Deus está sobre a nossa vida. Né? E aí, quando a gente pensa que essa etapa, esse momento é um momento, há ainda toda uma eternidade diante de nós. A Bíblia vai falar muito sobre isso ao longo dos seus livros e dos seus textos. Esse peso diminui. Esse peso diminui. Opa, eu tenho uma vida aqui, né, que eu tenho coisas para resolver, coisas a fazer, sonhos a cumprir, coisas a realizar, mas não é só isso. Eu sou um cidadão da eternidade. Na imagem bíblica e muito famosa, né, nós somos peregrinos, ou seja, nós estamos de passagem. Né? Essa vida, é claro que é importante, mas nós ainda temos a vida eterna, além dessa vida. Nós não podemos perder isso, gente, jamais, de perspectiva, jamais. E aí, na Bíblia, a história do Abraão, ela acaba se tornando meio que assim um spoiler, né? um avant-première, como o pessoal diria mais antigamente, né? Um spoiler dá melhor para a gente hoje a imagem do que eu estou querendo dizer, do que a Bíblia está querendo dizer, porque ela mostra exatamente isso. Com Abraão sendo chamado por Deus hoje, aqui e agora, lá no seu momento histórico, não é? Mas com uma vida, com uma perspectiva eterna, não é? E aí a gente vai dar uma olhada de como a vida do Abraão, claro, né? A gente vai fazer isso de forma bem objetiva, bem sucinta, a história do Abraão, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre ele, e ver como que isso se conecta com a nossa vida e qual é a mensagem disso para a gente hoje. Então a gente vai falar, por exemplo, um pouco sobre o Abraão, sobre o propósito de Deus para a vida dele. A gente vai falar sobre a nossa vida mesmo, como peregrinos que nós somos, rumo à cidade celestial.
a gente vai lembrar, não é, dos compromissos que o próprio Cristo fez conosco. Impressionante isso, a gente lembrar ou saber disso, não é? E vamos saber também que, é claro, não é, é lícito, é legal, é esperado que a gente tenha alegria nessa vida, que a gente desfrute de paz, de conforto, de prazer, das boas coisas que Deus tem para nós, mas sempre lembrando que, assim, não é só o que está aqui que Deus tem para nós. Deus tem toda uma eternidade para mim e para você. Então a gente vai abrir a Bíblia para começar e depois a gente vai orar, beleza? A gente vai abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, e a gente vai ler dos versículos 1 a 3. Então abre a sua Bíblia aí, a minha aqui já está aberta, né? E diz assim o texto: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu, Abraão, uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Vamos fechar os olhos e orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é fonte de ensino, fonte de esperança para todos nós. Ajuda-nos, Deus, agora a aprender um pouco mais sobre a nossa própria vida, sobre os sonhos e planos que tens para cada um de nós, e usa, Senhor, a história do Abraão, história extraordinária, para nos iluminar, nos abençoar, nos fortalecer, nos encher de esperança. É a nossa oração, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai ver isso, tudo isso na história do Abraão, a partir do convite que Deus faz para ele, para junto com Abraão caminhar. Esse texto que nós acabamos de ler, que é um texto muito famoso, certamente você já ouviu em algum momento, já leu em algum momento, quando Deus chama Abraão para uma grande mudança, uma mudança assim que mexe com as estruturas do Abraão, para a gente entender, ou pelo menos chegar próximo de entender o que Deus está fazendo com Abraão, não é? Talvez uma imagem nos ajude muito. Não é? Se você já se mudou de casa, você tem uma ideia assim muito próxima do que Deus chama Abraão para fazer. Não é? Mudanças, eu já mudei algumas vezes. Não é? Alguns anos atrás eu me mudei de Nova Iguaçu para Tijuca. Na Baixada Fluminense eu morei em Nilópolis, morei em Nova Iguaçu, morei no centro do Rio depois, aí voltei para Nova Iguaçu, aí mudei para Tijuca. Uns 3 anos atrás eu mudei na Tijuca para um outro lugar. Então assim, mudança sempre é complicado. Sempre é complicado. A gente deixa para trás, né, dependendo até do nível de mudança que for, da distância que for. Né? Meu irmão mudou de país, meu irmão está morando em Portugal, né? E é difícil porque a gente tem, de fato, e eu vou falar um pouco sobre isso, né, isso vai acontecer na vida do Abraão, uma perspectiva boa. A ideia de que a mudança vai ser para melhor. Não é? Se você é mais jovem e já passou por isso, de repente por conta do emprego do seu pai e da sua mãe, seu pai tem um determinado emprego, sua mãe tem um determinado emprego, que aí exige uma mudança ou mudanças de acordo com o tempo vai passando, a gente deixa para trás amigos, deixa para trás a escola, deixa para trás o vizinho, deixa para trás família, muitas vezes deixa para trás família, e isso é complicado, isso é muito difícil. Né? O Abraão ele passa exatamente por isso, a gente acabou de ler agora. Deus chama Abraão para deixar a sua terra, o lugar em que ele vivia, deixar a casa do seu pai, deixar a sua parentela, os seus amigos e ir para um lugar. Ou seja, Deus chama Abraão para ele sair meio que da sua zona de conforto, da sua zona ali, do seu lugar, nesse sentido que eu estou falando de zona, né? Do lugar em que ele estava confortável, que ele estava acostumado. Né? E
E pior, né? A gente pode dizer até que pior, né? Não apenas deixa esse lugar que você está acostumado e vai para um lugar que eu ainda vou te dizer qual é. Vai para um lugar que você ainda vai saber. Ou seja, o Abraão, ele meio que sai às cegas, sem saber exatamente para onde ele ia. E o que move Abraão, gente, é a fé. O que move Abraão é a confiança que ele passa a depositar em Deus. Não é? A confiança de que, olha, eu não sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou deixando, mas eu não sei para onde eu estou indo. Mas eu sei que Deus sempre quer o melhor para mim. E aí vem uma pergunta, né? Muito comum quando a gente fala sobre isso. Por que o Abraão teve que ir para outro lugar? Será que aquilo que Deus ia fazer não tinha como fazer aonde o Abraão estava? Não seria mais fácil? Né? Ele permanecer ali, no lugar em que ele já estava familiarizado, com as pessoas que ele confiava, com as circunstâncias já próximas a ele e à sua vida. Para que sair? Para que complicar? Né? Se a gente pode complicar, para que facilitar? Tem gente que vai dizer isso. Né? É a mesma pergunta que a gente faz hoje quando a gente pensa nas mudanças na nossa vida. Na nossa vida. A gente sabe. E isso, gente, deve ficar assim em perspectiva para a gente. As mudanças que Deus propõe para cada um de nós, elas sempre serão para melhor. Elas sempre serão para melhor. Se a gente vai mudar, por exemplo, de emprego, né, daqui a pouco os mais jovens aí vão começar a trabalhar, fazer estágio e tudo mais, né, essa mudança, e veja, muitas vezes, por exemplo, uma promoção. Você era um técnico, um assistente, aí a pessoa vai e é promovida a supervisor, a gerente e tal. É um desafio, né? É uma promoção, mas vai ser um desafio. Vai ser um momento novo. Vão vir dificuldades. Mas é bom. Por quê? Porque a gente está crescendo. Então, uma resposta a essa pergunta do porquê o Abraão teve que sair é porque Deus queria fazer coisas na vida dele que aonde ele estava não teria como fazer. Né? Deus tem planos para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Por isso a gente precisa mudar, não necessariamente de lugar, muitas vezes, mas mudar a maneira como a gente vive, a maneira como a gente enxerga a vida, as perspectivas que a gente tem, os sonhos que a gente tem. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para nós sempre, sempre será melhor. No caso específico de Abraão, o que Deus estava fazendo com ele era uma aliança, era um pacto. A gente viu no texto com várias promessas, com várias contrapartidas, vamos dizer assim. E como a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente falar sobre a aliança que Deus faz com Abraão, né, a parte do Abraão no contrato, né, no acordo, era a fé. O Abraão só precisava acreditar no Senhor. E isso, gente, é extraordinário. Quando a gente avança na história, né, a gente vai, por exemplo, lá para o texto de Hebreus, no capítulo 11, e aí eu leio dos versículos 8 a 16 na versão bíblica de A Mensagem. Você pode abrir aí na sua Bíblia e acompanhar a leitura. Olha o que o autor de Hebreus, muitos anos depois, centenas de anos depois, olha o que ele vai dizer sobre o Abraão e a Sara, a esposa dele. Hebreus 11, a partir do versículo 8. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu. Disse sim e partiu para um lugar desconhecido que, veja, não seria para sempre desconhecido, se tornaria o seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, insiste o autor de Hebreus, ele foi residir num país que, de acordo com a promessa, seria dele. Ele viveu ali inicialmente como estrangeiro, não é? E morava em tendas, ou seja, não foi fácil. Não foi fácil. Até a promessa se cumprir, não foi fácil. Isaac e Jacó, filho e neto de Abraão, fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo um olhar numa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos, a cidade planejada e construída por Deus. Veja, né, essa dimensão
da eternidade que já estava plantada ali no coração do Abrão. Pela fé, continua o versículo 11, a estéril Sara, ainda tem esse detalhe, né? Quando Deus promete a Abraão, ali no texto que a gente leu de Gênesis 12, que ele seria pai de muitas nações, teria muitos filhos, aquela coisa toda, a Sara, a esposa dele, Sarai, até aquele momento, ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. Aí olha, voltando aí o versículo 11 de Hebreus 11, pela fé, a estéril Sara conseguiu engravidar, mesmo sendo já bem idosa, porque ela creu que a pessoa que fez a promessa iria cumpri-la. Foi assim que, de um homem idoso e sem vigor, nasceram milhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Aqui tem um dado interessante, né? Quando o Abraão morre, todas aquelas promessas de Deus ainda não haviam sido realizadas, mas o Abraão não deixou de crer por causa disso. Como que ele conseguiu não deixar de crer? Elas viram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros, peregrinos nesse mundo. Quem vive assim sabe que está procurando o seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem, mas buscavam um país muito melhor que o antigo, buscavam um país celestial. É fácil entender porque Deus é tão orgulhoso. Muito legal essa imagem, né, de Hebreus, né, dessas pessoas, e porque é uma cidade à espera delas. Ou seja, aquilo que nós falamos no começo, o Abraão tinha convicção que as promessas de Deus iam além desse período de vida dele aqui. Aí qual é a lição aqui, as primeiras lições que o Abraão ele traz para nós? Primeiro, é que Deus continua chamando a gente hoje à confiança, a acreditarmos nele, a dar esse passo de fé, não apenas para esse período aqui, para a escola da gente aqui, para a família da gente aqui, para os amigos da gente aqui, para a família da gente aqui, mas para a eternidade também. E aí a gente vê que Deus, ele nos abençoa e a gente tem uma vida que vale a pena à medida que a gente dá preferência à vontade dele e não necessariamente à nossa. Veja, o Abraão, ele podia ter... A vontade do Abraão certamente seria permanecer na sua casa, permanecer na sua família, permanecer na sua terra, mas ele prefere a vontade de Deus. Ele prefere a vontade de Deus, né? E a partir disso ele tem esperança não apenas para o presente, mas também para a eternidade. E aí a gente precisa se perguntar, onde é que está a nossa confiança? Né? Será que a gente está preocupado apenas com os nossos planos, apenas com os nossos sonhos, apenas a maneira como a gente enxerga o nosso futuro? Ou a gente está levando em consideração aquilo que Deus tem planejado para nós? Aquilo que Deus tem preparado para nós, e aí a gente vai dar esse salto, né, essa escolha de fé. É algo que a gente precisa pensar. Né? Em segundo lugar, a gente dá um salto agora e vai para Gênesis 15. Em Gênesis 15, porque o Abraão, ele atende, né? Ele atende o chamado de Deus, obedece e vai. E vão rolando ali várias paradas com o Abraão. E o tempo vai passando. E aí Deus percebe que assim, puxa, começa a rolar no coração do Abraão aquele sentimento assim, o tempo está passando, será que vai dar certo? Mas Deus prometeu, porque a gente sabe, né, gente, aqui só entre nós aqui, esse negócio de confiar, esse negócio de acreditar e tal, puxa, às vezes isso é complicado. Não é? Qual é a garantia que a gente tem? Qual é a garantia que a gente tem? Deus sabe que desde sempre a gente é meio desconfiado. Né? O Tomé que o diga. Né? O Tomé que o diga. Hoje, os filósofos no nosso tempo têm falado muito sobre a questão do ceticismo. Né? A única certeza é que há dúvida. Né? Alguém já falou. Né? O que já em si é uma afirmação que não faz sentido. Não é? Mas a gente é desconfiado.
Isso é uma característica nossa, né? Muito também pelo tempo que a gente vive, mas a verdade é que isso não é novo. E aí meio que assim, vamos colocar desse jeito, meio que para acalmar o Abraão, né? Deus renova as suas promessas. E como é que Deus faz isso? Deus renova as suas promessas com Abraão, fazendo com ele uma aliança. Literalmente, gente, cortando com Abraão uma aliança. Podia, como assim cortando com Abraão uma aliança, né? Olha aí, abre a sua Bíblia aí, lá em Gênesis 15. Gênesis 15 a gente vai ter uma história assim fenomenal. Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo aqui. Mas é o que? Depois de algumas coisas que acontecem ali com Abraão, Deus chama o Abraão e renova a promessa dele. Fala, ó, tudo que eu falei para você antes, eu vou fazer. Eu vou te dar um filho. Aliás, né, eu vou te dar muitos filhos. Na verdade, Abraão, né, olha as estrelas. Os seus filhos, a quantidade de filhos que você vai ter será como as estrelas. E aí o Abraão meio que fala, puxa, mas eu não tenho filho, até agora a tua promessa, Senhor, não se cumpriu. Na verdade, eu tenho aqui um ajudante, um cara que trabalha junto comigo, e o que está acontecendo é o seguinte, eu vou morrer e tudo que eu tenho vai ficar para ele, que é o Eliezer. Tudo que eu tenho vai ficar para ele. E Deus fala, não, 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 Abraão. Eu vou cumprir a minha promessa para você. E aí, lá no versículo 9 do capítulo 15, Deus manda o Abraão pegar alguns animais, né? E arma ali, fala para o Abraão armar ali um cerimonial. Pegar os animais, né? Um novilho, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, né? Uma rolinha, uma pombinha, e Deus manda Abraão cortar aqueles animais no meio e dispô-los de forma que no meio deles fique uma passagem. Que isso, Diego? Que parada sinistra isso, né? Como assim cortar os animais, né? O que Deus está fazendo aqui, gente, era algo muito comum naquele momento da história. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você volte no versículo 6 desse capítulo 15, porque no versículo 6 do capítulo 15 tem assim uma afirmação que faz toda a diferença para nós ainda hoje. O texto fala que Abraão creu no Senhor. Abraão acreditou. Uma vez mais, Abraão renova a sua confiança no Senhor. E aí diz o texto que isso foi imputado, isso foi creditado, isso foi entregue, foi considerado para Abraão como justiça para ele. Gente, isso é muito legal, porque aqui é um dos textos que a gente vê, e depois o apóstolo Paulo vai falar bastante sobre isso, lá na carta aos Romanos, por exemplo, da famosa justificação, né? Ou seja, assim, em pouquíssimas palavras, né? O fato de Deus nos tornar justos, não a gente se fazer justo, não, Deus olha para nós pela fé e hoje, pelo sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor, e entrega para nós a salvação, o seu perdão. Né? Isso é maravilhoso. Isso aconteceu com Abraão no passado. Não foi pela obediência de Abraão, não foi porque Abraão era especial, era diferente, era impecável. Não, não. Foi porque Abraão creu. Abraão confiou. E isso é o que Deus requer de mim e de você hoje, que a gente creia nele, que a gente confie nele. Né? E Deus confirma isso por essa aliança. Então vamos entender então esse negócio dos animais e tal. Né? Veja, gente, é o seguinte, naquele tempo, né, os contratos, os acordos, os pactos, as alianças eram feitos dessa maneira também. Era uma das formas de se fazer. Então você pegava ali um animal ou mais animais, cortava eles no meio, botava eles de frente um para o outro e fazia ali meio que um caminho no meio. E aí todo mundo que fosse participar daquela aliança, daquele acordo, daquele pacto, passava ali no meio daqueles animais. E qual era a ideia? A ideia era o seguinte, ó, a gente se comprometeu a trabalhar junto. Por exemplo, né? A nossa aliança é essa, nós vamos trabalhar junto. Então, se eventualmente alguém quebrasse aquela aliança, alguém quebrasse aquele pacto, ou seja, deixasse de cumpri-lo, né, ia acontecer com ele o que aconteceu com aqueles animais. Sinistro, né? Muito sinistro. Ser cortado daquele jeito, ser morto daquele jeito, o castigo era sério. Ou seja, a pessoa teria que cumprir aquela aliança. E aí, se você olhar, gente, isso aqui que é fantástico nesse texto.
Se você olhar ali nos versículos 17, 18, 19 e 20 do capítulo 15, você vai reparar que quem passa no meio dos animais é um fogareiro fumegante e uma tocha acesa. Como assim, Diego? Se o Abraão está fazendo uma aliança com Deus, quem tinha que passar era o Abraão. Quem tinha que passar era o Abraão, só que o Abraão não passa. Quem passa é esse símbolo para Deus, não é? Porque imagina Deus ali descendo e andando ali. Não, esse símbolo para Deus que era um fogareiro e uma tocha acesa. Por quê? Diego, então Abraão não passa? Não, Abraão não passa. Só quem se compromete na aliança, vai acontecer isso aqui comigo, se eu não cumprir a minha palavra, é o próprio Deus, gente. O próprio Deus se compromete na aliança. Por quê? Porque certamente em algum momento Abraão falharia. Imagine Deus matando Abraão, trucidando Abraão, porque Abraão falhou naquela aliança. Agora, Deus não falha. Deus não falha. É por isso que ele se compromete. E aí, quando a gente olha para a história da gente hoje, isso é impressionante, porque foi exatamente o que Jesus Cristo fez por nós. A morte dele na cruz era a nossa morte. Ele se compromete conosco, morrendo na cruz em nosso lugar. Por quê? Porque nós certamente falharíamos. Nós certamente não daríamos conta. Como a gente não dá conta? Quantos erros a gente comete? E aí Deus vai lá e se compromete conosco na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Gente, são várias lições aqui. A gente está caminhando já para o final, aí mais uns 10 minutinhos, 8 minutos, aí como a gente costuma fazer. Então, a primeira lição aqui é que a gente não precisa desconfiar de Deus. Embora a gente tenha esse ceticismo aí arraigado em cada um de nós, nós não precisamos desconfiar de Deus, porque ele promete e ele cumpre. Assim como ele se comprometeu com Abraão, ele se comprometeu conosco na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para que a gente tenha vida e vida abundante hoje, aqui e agora, a despeito das circunstâncias nem sempre as mais agradáveis, mas também para a eternidade. Será que a gente tem acreditado nisso? Abraçado isso? Será que isso é verdade para a gente? A gente precisa se perguntar e pedir a Deus que faça isso ser verdade para cada um de nós. Né? E a terceira lição, a gente caminhando aí mais um pouco com a história do Abraão, a gente vê aí nos capítulos 16, 18 e 21 de Gênesis. Vale muito a pena, eu recomendo demais que você faça essas leituras. Porque a história do Abraão, como eu tenho dito desde o começo, ele é um grande exemplo para todos nós. Porque se a gente fizer assim uma ordem cronológica, por exemplo, a gente vai ver que quando ele é chamado por Deus ali em Gênesis 12, ele já está com 75 anos. A gente vê isso no versículo 4 de Gênesis 12. Com um detalhe que eu já me referi, que está lá em Gênesis 11, versículo 30. A Sara, ela era estéril. Né? O tempo passa e a promessa demora a se cumprir. Demora tanto a se cumprir que a gente vai ver lá em Gênesis 16 que o Abraão e a Sara tentam dar um jeitinho. E o jeitinho que eles tentam dar não dá muito certo. Eu não vou nem falar aqui. Dá uma olhada lá em Gênesis 16 que você vai ver o problema que Sara arruma, que Abraão arruma. Você vai ver. Dá uma olhada lá em Gênesis 16. Ou seja, não vale a pena dar jeitinho, gente. Não vale a pena pegar atalho. Não vale. Atalho é só no videogame. Atalho é no Super Mario, atalho é no Sonic, atalho é aí no jogo que você gosta de jogar mais modernamente. Não. Com Deus, na vida com Deus, não tem macete, não tem atalho. A gente precisa ouvir a voz de Deus. O tempo continua passando. Abraão, lá em Gênesis 17, já está com 100 anos. Sara, com 90 anos. E aí eles recebem uma visita extraordinária de homens, né, diferentes, né, que depois a gente vem a saber que são anjos. É um negócio muito impressionante. E aí o anjo renova a promessa. Fala, daqui a um ano a Sara vai ter um filho. Aí o que acontece? Com 90 anos, o que a Sara faz? A Sara ri, gente. A Sara ri. E aí ela... Né, fala sério, né? Tipo, hoje, né? A gente falaria, como é que com 90 anos eu vou ter filho? Como é que meu marido com 100 anos vai ser pai? Não existe isso.
E aí lá no versículo 13 e 14 de Gênesis 18 tem uma palavra muito legal, que ainda hoje abençoa o nosso coração. Será que tem alguma coisa muito difícil para Deus? Será que tem alguma coisa impossível para Deus fazer? E a promessa se cumpre, gente. A promessa se cumpre. 1 ano depois, a Sara dá à luz ao Isaac, que faz ela rir de novo. Só que agora ela faz ela rir de alegria. Por isso que o nome de Isaac é Isaac. Isaac é aquele que traz alegria, é riso, é sorriso. Esse é o significado do nome do Isaac. E aí do Isaac nasce o Jacó. O Jacó é aquele que vai ter o nome mudado para Israel, que vai ter 12 filhos. Esses 12 filhos do Jacó vão dar à luz, né, vão fazer nascer as 12 tribos de Israel, que formam o povo de Israel. De modo, gente, de modo que hoje, eu e você, não é? A gente que está aqui no Brasil, na Jamaica, na Groenlândia, na Nova Zelândia e aonde mais, todos nós que cremos em Jesus, somos filhos de Abraão. Não sanguineamente, não é? Mas somos filhos de Abraão pela fé. Porque assim como Abraão creu em Deus, né, nós também cremos no Senhor. Isso é extraordinário. Né? E as lições que a gente tira aqui a respeito das promessas que Deus fez a Abraão e cumpriu. A despeito de um longo tempo, né, de um longo processo, as coisas, nada na vida vem por acaso. Olha quanto tempo a gente estuda para chegar na faculdade. Né? A gente faz o ensino fundamental, ensino médio, aí vai para a faculdade, acaba a faculdade, tem um mestrado, tem um doutorado. Se eu quiser fazer um concurso público, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu quero fazer um intercâmbio, Diego, tem que estudar, tem que se preparar, tem que falar outro idioma, Não, as coisas não são fáceis. E Deus apresenta para a gente um caminho com Ele, que muitas vezes vai ser mais trabalhoso, vai ser mais custoso, mas vai valer mais a pena. Vai valer mais a pena. A ideia, né, e o que a gente precisa pensar é, estamos dispostos a isso? Não apenas para essa vida que Deus tem para nós, mas também para a eternidade. Não é à toa que o Abraão, apesar das suas imperfeições, é chamado de pai na fé. O pai da fé. Não é porque ele confia em Deus e sai e vai em direção à terra prometida. Tanto aquela terra prometida diante dos seus olhos, quanto aquela da eternidade. Porque Deus fez uma aliança com ele. Né? Isso não impediu dele errar, de tentar resolver as coisas sozinho. Deus continuou com ele a despeito dos seus erros. E a promessa se cumpriu. Né? Em Cristo, gente, eu e você também temos uma aliança com Deus. Um pacto com Deus que não tem a ver mais com cortar animais. O próprio Jesus morreu para nos salvar. Por isso que é uma aliança de graça. Né? E para a vida de hoje, para as escolhas que a gente tem que fazer hoje e para a eternidade também. Eu quero indicar para vocês, terminando aqui a nossa aula, um livro que é muito famoso e que é muito gostoso de ler, que chama O Peregrino, né, do John Bunyan, escrito ali no século XVII. Em tudo que é plataforma Kindle e outras plataformas eletrônicas, dá para a gente acessar, é muito fácil de ler, né? E é um texto muito gostoso falando sobre essa perspectiva da eternidade. Quem sabe a gente não pode ler junto. Fica aí a sugestão. Na terça-feira eu vou falar um pouco mais sobre isso na nossa devocional. Beleza? Então vamos orar para a gente terminar? Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado pela maravilha da tecnologia que nos possibilita, apesar da distância, aprendermos juntos sobre a tua palavra. Que o exemplo do Abraão, Pai, nos ajude a perceber que nós também podemos confiar no Senhor. O Senhor cumpre as suas promessas para a nossa vida, Senhor, aqui no presente e também para a eternidade. Abençoa-nos assim, Pai. É a nossa oração, agradecidos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, gente? Um beijo, Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu!